Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Chegamos à lição de número 12. Você que acompanha aqui o CDcast toda semana, as lições bíblicas da editora CPAD. Hoje, uma lição muito importante e um convidado especial. O professor Alex Rodrigues já esteve conosco e hoje vai ministrar a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Você possa aproveitar todo o conteúdo que será ministrado. Uma boa aula! A paz de Cristo, meus amados irmãos, quem vos fala é o professor Alex, conforme anunciado. E hoje estaremos estudando uma lição abençoada, lição de número 12. Tem por título, Quando Deus se revela ao homem, da revista da CPAD. Bem, muito feliz e honrado por ministrar esta lição, justamente porque, estudando as 13 lições desta revista, eu entendo que essa lição é a mais importante. Lógico, tudo da Bíblia é importante, porém, para a aplicação pessoal, essa é onde nós tiramos as maiores lições de vida. Ok? Bem, na lição de hoje, queridos, veremos o quanto esse Deus é tão grande que se revela e se relaciona conosco. Nós que somos seres tão pequenos, como é possível um ser tão santo, tão grandioso, único digno de honra, glória, louvor, adoração, majestade e ação de graças, se relacionar com nós, seres tão pequenos, contrários, inclusive, à sua própria natureza? Estou falando do pecado. Bem, vamos estudar ainda como esse Deus se revelou a Jó e dialogou com esse patriarca. Essa lição, ela vai enfatizar o capítulo 38 até o capítulo 41. Vocês que vêm estudando o livro de Jó desde o seu início, entendem que nos primeiros capítulos 1 e 2, estudamos o livro de Jó de uma forma diferente. É como se fosse ali um início de um livro, chamado prólogo, não é isso? Já do capítulo 2 até o capítulo 41, que nós vamos tratar hoje do 38 a 41, mas do 2 até o 41 é a parte do texto que se estuda, os teólogos chamam de discurso. Muito bem. Então, vamos enfatizar o discurso deste livro na linguagem poética propriamente dita. Esse episódio que nós vamos dar uma recapitulada e enfatizar os seus ensinamentos marca o ápice do livro de Jó. Por isso que eu disse que é a coisa mais importante do livro de Jó. Por quê? Porque vai mostrar a quebra do silêncio divino. Não que Deus não fale, não é isso. É a quebra do silêncio em resposta às orações de Jó pelo tamanho sofrimento. Porque Deus, nós já conhecemos o início da história, fez ali um desafio com Satanás, onde Satanás poderia tirar tudo de Jó, mexer na vida de Jó, menos tirar-lhe a sua vida. Mexer na vida, sim, alterar toda a sua rotina familiar, de trabalho e etc. Mas com um único requisito, que não poderia mexer na sua vida, ou seja, não poderia matar Jó. Portanto, ele é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as sabedorias divinas. É por isso, queridos, que esse livro de Jó, sabemos, quando estudamos os livros poéticos, que os livros poéticos se dividem em dois grupos, livros sapienciais e livros ínicos. O livro de Jó, ele faz parte dos livros sapienciais. Digo, por quê? Porque eles vão demonstrar a grande sabedoria de Deus. Então, Jó será desafiado a comparar suas habilidades, virtudes e sabedoria com as sabedorias divinas e responder de fato: quem age com justiça nesse mundo? Somente Deus. Nós já sabemos a resposta e vamos entender no capítulo 41 que Jó também descobriu a resposta para esta indagação, ok? Vamos começar então? A revelação de um Deus pessoal. É ali, o autor foi muito feliz em dividir em 3 tópicos. No primeiro tópico, ele fala a revelação de um Deus pessoal. Vamos lá. O Deus que tem voz. Bem, voz. Voz, o Altíssimo havia falado nos primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó, porque Deus falou com quem? Na região celestial, com Satanás. Foi o desafio. Tem visto meu servo Jó?
né? Aquele que é homem reto, fiel. Já conhecemos a história, porque já estudamos da lição de número 1 até a lição de número 11. Então, Deus falou. O que era desconhecido, a voz de Deus era para Jó. E todos seus amigos, sua esposa, etc., ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, não houve muitas falas sobre Deus. Jó falou mais da mulher com a mulher, dos seus amigos para os seus amigos. Conhecemos os amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar, os 3 amigos. Sabemos o contexto que eles vieram visitar Jó e depois eles mesmos, vendo aquela situação em que Jó se encontrava, não satisfeitos, o que eles resolveram fazer? Praticamente o que a mulher falou, orientar ele que ele abandonasse a Deus. Todavia Deus não falou durante esse período, não, porque estava sobre um desafio. Era justamente para provar que Jó era um homem reto e fiel sobre qualquer circunstância. Por isso que Deus não falou. Mas Jó, como eu disse, não sabia desse desafio. Todavia, Deus estava presente o tempo todo, mas sem dizer nada a Jó, até que ele quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Nós vamos ver sobre isso. Essa resposta em um redemoinho. Vamos ver? A poderosa manifestação de Deus. Bem, se Deus respondeu a Jó num redemoinho, houve uma manifestação poderosa do Senhor. E poder aqui é o poder que na teologia, né, nós estudamos como a dunamis, que é um poder real. Não é qualquer poder. Não é poder dos homens, não é poder de Satanás. É um poder real, poder do Altíssimo, o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Onipotente porque ele tem todo o poder. Então este poder de Deus é conhecido na teologia como dunamis, que significa poder real. E com esse poder ele se manifestou para Jó, no meio de um redemoinho falando a Jó. Esta manifestação a teologia classifica como teofania. Então, foi uma manifestação teofânica. Por que teofania, senhores? Queridos irmãos, teo de Deus e fânica ou fania de manifestação. Então, manifestação de Deus para os homens. Por isso é a teofania. Essa forma de manifestação é confirmada ao longo das Escrituras. Temos vários exemplos. Anjo do Senhor, que Deus abriu o mar, a sarça ardente, vários exemplos na Bíblia. Só para os irmãos fazerem em suas residências uma comparação com outros exemplos de teofania na Bíblia Sagrada. Isso mostra que Deus não é impessoal, pelo contrário, é um ser que se revela e fala com os homens, se relaciona. Daí o sentido, o título da lição. Quando Deus se revela ao homem, e Deus se revelou a Jó e se revela até hoje. Ele fala nos nossos corações, ele fala da maneira que ele quer e quando ele quer. Amém? Graças a Deus. Então, depois de Jó ouvir a Deus, Jó teve sua vida transformada. Após Jó ter os ouvidos ungidos por Deus, que ele se propôs a ouvir o que Deus tinha para falar, ou seja, respondendo às suas perguntas, Jó teve sua vida transformada. E não foram apenas perguntas de Jó para Deus. Deus também respondeu fazendo perguntas retóricas para Jó. Pelo menos 70 perguntas, para que Jó fizesse uma reflexão de sua vida. O Deus que está presente é um outro assunto aqui do primeiro tópico. Nesse contexto, que contexto? O contexto que Jó estava no sofrimento absurdo, sofrimento tão grande que a própria medicina de hoje diz que o tipo de doença manifestada em Jó, um ser humano de hoje dificilmente suportaria sem vir a falecer. Ora, só não aconteceu isso com Jó porque Deus não permitiu que Satanás tocasse na sua vida. Porque quem tem a chave da vida e da morte é somente Deus. Amém? Mas nesse contexto, Jó estava clamando por encontrar a Deus, para chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz. Homem de Uz porque o livro de Jó inicia-se falando: havia um homem na terra de Uz. Sabemos que Uz é ali perto da Jordânia, como se fosse hoje na Jordânia. Na época era muito próximo ao Edom. Naquela região, região que fica a sudeste, mais ou menos, de Jerusalém. Sudeste. Pegando aqui no mapa, estou aqui com o mapa na mão, é sudeste de Jerusalém. Fica mais ou menos Uz. Então Jó era conhecido como homem da terra de Uz. Amém? E ele pensava, por que ele clamava a Deus? Porque pensava que Deus tinha abandonado ele por algum motivo.
Ele só tinha certeza que não era por pecado, como era a tradição de Deus castigar por causa do pecado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, não sabia do desafio de Deus com o diabo. E ele apostou na sua falta de integridade. Ora, assim, onde eu errei? Porque para mim eu estou fazendo tudo certo, seguindo os seus caminhos. Onde eu errei? Por favor, me ajude, me resgate, me oriente, eu quero voltar para Deus. Ele não sabia, ele achava que ele estava com algum erro, algum desvio de caráter. Ele não sabia da razão, por Deus não responder a ele, do silêncio. Daí toda a angústia e o desespero. Imagine, querido, se põe no lugar de Jó, você andando nos caminhos do Senhor, fazendo tudo certo, tendo tempestade, todos nós teremos, vamos ter em algum momento, mas sabemos que após a tempestade vem a bonança. E no caso de Jó, essa bonança não chegou. Imagine, queridos, a angústia, o desespero de Jó. Bem, então ele se sentiu sozinho e abandonado. Ele achou que o Criador estava deixando ele de lado. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras e andando somente pela fé e não por vista, Deus está presente, está próximo de nós. Como Deus, a partir do capítulo 38 até o 41, se revelou para Jó e respondeu às suas indagações. Graças a Deus pela sua palavra. Segundo tópico, a revelação de um Deus sábio. Deus é sábio. E nessa revelação de Deus sábio, nós vamos ver sobre a mecânica celeste ou celestial, a dinâmica da vida, como funciona, e, por fim, a necessidade de se conhecer mais ou melhor a Deus. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e ver como o universo funciona. Isso você leu aí, com certeza, já se preparou antes com a revista, você já leu o capítulo 38. Então você está entendendo do que eu estou falando. Que há uma mecânica que rege os fenômenos naturais, de forma que garanta sua perfeita regência ou sua perfeita harmonia. Seu funcionamento atende a um propósito superior. Glória a Deus. Sempre propósito superior. Como eu falei no início, Deus é o Deus único, digno de honra, glória, louvor, adoração. Ele tem todo o domínio. Lá em Isaías 20 diz que ele está assentado sobre o globo terrestre. Ou seja, nós para ele somos pequenos, mas ele nos ama. Ele tem tudo que acontece em nossas vidas sob controle. Se você está passando alguma situação por causa da pandemia ou por problema econômico, não importa. Saiba que Deus tem tudo sob controle. Amém? Graças a Deus. Assim como tinha sobre a vida de Jó. Só que Jó ainda não sabia e veio a saber a partir do capítulo 38. A dinâmica da vida. Jó nada sabia sobre a ordem da criação, nem sobre a providência divina para manter a criação. Ele deveria ser capaz de responder algumas questões. Lembra que eu falei que Deus respondeu a ele fazendo perguntas, fazendo ele refletir? Que tipo de pergunta, irmão Alex? Algumas, vamos destacar algumas. Como veio existir a criação? Como a criação é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar o leão e seus filhotes? Não sabe. Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-lo dos predadores? Está lá, Jó 39, do versículo 1 ao 4. E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia e muitos outros, etc, etc, etc. Várias perguntas que nós, como seres humanos, pelo menos naquela época, não saberíamos responder. Pois nunca sentamos no banco de aula, não existia, nem a linguagem escrita existia, nada disso. Não tinha um livro didático para didáticos. Então ele se fez essa pergunta, como Deus faz? Só pode ser Deus mesmo para cuidar disso tudo, para colocar tudo isso funcionando sob controle e harmonia. E hoje nós confirmamos após a ciência, encaixando perfeitamente com a Bíblia Sagrada, sabemos que as marés têm a ver com a Lua. Se a Lua tivesse uma distância superior ou inferior da face da Terra, as marés cobririam a face da Terra, alagava todo o planeta. Sabemos de várias coisas hoje pela ciência, tudo concordando com a palavra de Deus. Graças a Deus pela sua palavra. Bem, 3. Necessidade de se conhecer melhor a Deus. Ora, era preciso que Jó contivesse orgulho. De fato, né? Ele ignorou, quando não sabia acerca do Criador, a revelação. Mas na mecânica celeste, quando lhe foi desvendada a verdade bíblica, ele permaneceu justo e íntegro. Ele permaneceu, mesmo sob o desafio, antes de conhecer a verdade.
Após, ele continuou íntegro e justo, mas lhe faltava um pinguinho de humildade. Pois ele agiu de que forma? De forma presunçosa, a questionar a majestade divina. Por isso que Deus respondeu de uma forma retórica, de uma forma pré-socrática, chamada maiêutica, que são debates ou questionamentos respondidos através de perguntas geradoras. Olha, Deus ele entende até como funcionam em métodos modernos, desde os métodos gregos até hoje usados em faculdades, etc. Formação de professores, pedagogia, tudo. Método maiêutico, de fazer perguntas retóricas, perguntas para que a pessoa possa fazer uma reflexão e chegar ela mesma à conclusão, a uma dedução, a uma certeza absoluta através de fatos, porque contra fatos não há argumentos. Então, dá-se a necessidade de conhecer melhor a Deus. A palavra conhecer é um verbo tão importante aqui no infinitivo, que tem um significado desde o Antigo Testamento como uma intimidade sexual, porque só conhecia a sua esposa depois que casasse, ou seja, depois que tivesse uma união, um compromisso perante Deus. Então, devemos da mesma forma ter uma grande intimidade com o nosso Senhor Deus. Amém? E o capítulo 3 é um capítulo um pouco menor. Ele versa sobre a revelação de um Deus poderoso e justo. Bem, nessa revelação, o autor da revista ele destaca aqui, né, justamente por estudar esse capítulo em questão, esses 4 capítulos, ele fala de 2 animais, Behemoth, algumas versões falam Bemote ou Behemoth, e Leviatã. 2 animais, Behemoth e Leviatã. Interessante que eu estava assistindo uma palestra de um físico cristão, que mora nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, e justamente interessante que quando cita esses 2 animais na Bíblia, é uma prova de que os dinossauros viveram na face da Terra. Isso aí não precisa nem a gente ficar preocupado, porque é óbvio, se acham hoje os fósseis, é porque existiram. Mas a Bíblia ela mostra a existência real de grandes animais, grandes répteis, como fala também lá em Gênesis. Então a Bíblia fala que quando o Behemoth entra num lago, que a água sai, que tem um cabo de... O outro tem um rabo com uma seta bem grande. São grandes répteis, ou seja, dinossauros praticamente. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses 2 animais. Tantos animais na Terra, por que ele chama a atenção para 2 animais que são indomáveis? Porque ele quer ilustrar o seu poder divino, porque Deus tem controle sobre esses animais também. Não importa o tamanho, a agressividade, se são animais silvestres, indomáveis, não importa. Importa que Deus tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todos os animais, aves do campo, etc. Algumas Bíblias traduzem esse termo como hipopótamo e crocodilo. Algumas Bíblias. Bom, mesmo que fosse hipopótamo, é um animal muito grande, e pelos fósseis achados nos dias de hoje, são hipopótamos muito superiores ao tamanho que existem hoje. E bem, podemos entender, muita gente pensa que o leão é o rei da selva, é realmente o rei da selva. Agora não é o animal mais perigoso da face da Terra. A biologia, ela comprovadamente diz que o animal mais terrível, feroz, carnívoro, temido da face da Terra é justamente o hipopótamo. Interessante, né, queridos? Então, e o outro animal que é o crocodilo. Até hoje existem crocodilos gigantes, alligators, muito nos lagos ali do sul da Flórida, nos Estados Unidos, como também na norte da Ásia, muito na Tailândia, aquela região ali, crocodilos gigantes, chamados de alligators. Então são grandes répteis. Imagine na antiguidade, se hoje eles são caçados, não conseguem se reproduzir, ou né, não conseguem desenvolver em todo o seu tamanho, imagine naquela época que era livre, leve e solto. Então eram animais gigantes em poder, e Deus controlava a todos, mas o homem não conseguia controlar esses 2 animais. Porque o Behemoth representava uma força bruta de um animal. E o Leviatã é um animal que parecia que tinha poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27, com poderes sobrenaturais. Assim o Behemoth e o Leviatã representam o que, amados, nessa lição? O ápice da força, tanto natural como sobrenatural. E Deus, nesse capítulo, nas entrelinhas, fazendo um contexto, né, usando o princípio da hermenêutica, nós entendemos que o Deus é o Deus que tem todo o poder natural e sobrenatural.
E ainda no capítulo 3, o autor destaca a justiça e a graça de Deus. Bem, se Jó não é capaz de lidar com o Behemoth nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo que nós vivemos hoje? Não tinha como. Aí ele entendeu a sua pequenez, mesmo sendo uma pessoa temente a Deus, reto. Desculpa. Ele entendeu a sua pequenez perante Deus. Ele entendeu que agir com justiça somente quem tem todo o poder para julgar. Que nós não somos capazes, não temos a mente de Deus. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento que nós devemos ter a mente de Cristo, é imitar o caráter, mas não ter o poder de julgar em justiça como Deus julga as coisas. Porque a justiça, nesse contexto hebraico, significa julgar com imparcialidade. E para nós, diante dos fatos que nós temos para julgar qualquer causa humana, nós não temos todas as informações necessárias. Mas o livro da vida, o livro de Deus, para o grande julgamento, ele terá todas as informações e ele julgará com justiça. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Então só o favor imerecido de Deus poderia justificar a Jó, já que naquela época o plano de salvação ainda não tinha entrado em vigor. Ou seja, o sangue de Jesus, que hoje nos justifica de todo o pecado, nos santifica, nos purifica, naquela época não existia. Então somente a graça de Deus poderia justificá-lo. Assim, ele entendeu que dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão sua maravilhosa graça. Leia depois, Efésios capítulo 2, versículo 8. Muito bem? Chegamos aqui ao final da nossa aula. Vamos concluir. Deus ele se revelou a Jó de uma forma maravilhosa, como nós vimos aqui, queridos, nos 3 tópicos muito bem destacados pelo autor. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, que era o encontro real com Deus, que era a resposta a seus questionamentos, mesmo que essas respostas tenham vindo de forma perguntas retóricas, mas ela chegou. E Jó teve seus olhos abertos, entendeu o seu local aqui na terra, entendeu que a sua justificação se dava única e exclusivamente através da graça maravilhosa de Deus. Jó, então, após a revelação de Deus para com ele, passou a nunca mais recriminar nem duvidar no seu coração de Deus. O quão imperfeito ele era, ele reconheceu isso, e que ele pouco se parecia com a majestade divina. Graças a Deus por esta lição, e eu tenho certeza que você que está aí fazendo um estudo, está pronto, vai estudando durante a semana, que eu tenho certeza que você será abençoado com um fechamento de forma sobrenatural. Amém? Até a próxima, fiquem com Deus.